Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. O destaque dessa semana vai para a nossa inflação oficial. O IPCA, medido pelo IBGE, veio com uma alta de 0,24%. O mercado esperava uma alta de 0,29%. E isso acabou trazendo uma boa perspectiva. Agora, a nossa inflação acumulada nos últimos 12 meses é de 4,82%. As maiores altas ficaram por conta aí das passagens aéreas. Por outro lado, as maiores baixas vêm da inflação de alimentos e bebidas e também do preço da gasolina, que caiu no último mês. Essa inflação mais controlada traz aí uma boa perspectiva de que o nosso Banco Central possa continuar aí o ciclo de corte da taxa de juros. Aliás, as falas de Roberto Campos Neto essa semana e também a ata do Copom acabaram reforçando aí esse ciclo de corte da nossa taxa básica de juros. Roberto Campos Neto disse que não existe aí uma relação orgânica e direta entre as metas de inflação e a política monetária, mas que uma possível desancoragem aí das expectativas de inflação possa acontecer caso a meta fiscal não seja cumprida. Além disso, a ata do Copom também não trouxe aí nenhum alerta adicional àquele que já havia no comunicado, de que é importante se manter as metas fiscais por bom controle da inflação, mas não trouxe aí nenhuma preocupação adicional depois aí das falas do presidente Lula em relação ao não cumprimento da meta fiscal de déficit zero. Aliás, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essa semana, voltou a defender mais uma vez a meta fiscal do déficit zero. Além disso, nós tivemos a aprovação da reforma tributária no Senado. A PEC, proposta de emenda à Constituição, que visa aí simplificar o nosso sistema tributário, foi aprovado no Senado Federal por 54 votos a favor e 24 votos contra. Apesar de a reforma tributária não ser aí a melhor reforma esperada, mas é um grande avanço no sentido de simplificar o sistema tributário brasileiro, que é extremamente complexo. Ainda existem muitas incertezas em relação à reforma tributária, principalmente porque muitas questões ainda precisam ser regulamentadas via lei complementar, o que deve acontecer aí ao longo do próximo ano. Como houve aí alteração da proposta no Senado, a proposta agora tem que voltar para a Câmara. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, já deu uma declaração que é a favor do fatiamento da reforma, que aqueles pontos em comum que foram aprovados na Câmara e no Senado já sejam promulgados de imediato. E os pontos que precisam ainda ser discutidos irão tramitar em uma outra PEC, o que também já adianta aí um pouco o processo. Nós tivemos ainda a divulgação das vendas do varejo de setembro, que vieram com alta de 0,6%. A produção industrial também de setembro veio com alta de 0,1%. Pelo lado negativo, nós tivemos a divulgação das contas públicas de setembro e apresentou aí um déficit de 18,7 bilhões de reais. Agora, nesse ano de 2023, as contas públicas já acumulam um déficit primário de mais de 101 bilhões de reais, o que representa aí cerca de 0,97% do nosso PIB, mostrando aí como a meta de déficit zero para ano que vem é algo bem complexo e bem difícil em ser alcançado pelo nosso governo federal. Essa melhor perspectiva em relação à inflação, aliado aí a uma melhora no ambiente externo e uma alta das commodities, principalmente do minério de ferro, fizeram com que o nosso Ibovespa encerrasse essa semana com uma alta de 2,06%. Já o dólar fechou a semana praticamente estável, oscilou bastante aí, mas voltou a fechar aí aos R$ 4,90. O minério de ferro ele encerra essa semana com uma alta de 3,6%, devido aí a expectativas de estímulos econômicos na China, principalmente em relação ao mercado imobiliário. A tonelada do minério de ferro encerra cotado aos $130. Já o barril Brent de petróleo encerra essa semana cotado aos $81,63, uma queda de 3,24%. Uma piora na expectativa em relação à economia dos Estados Unidos e também em relação ao confronto que acontece no Oriente Médio, acabou trazendo aí o preço do petróleo para baixo. E falando dos Estados Unidos, o presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, acabou dando uma esfriada no mercado essa semana.
O mercado vinha aí muito empolgado depois que saiu o comunicado da decisão de juros do FED na semana passada, quando foi feita uma leitura aí de que esse seria o fim do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos e começaram aí até mesmo a precificar uma queda de juros nos Estados Unidos já no primeiro semestre. Depois que diversos dirigentes do FED acabaram aí eliminando essa possibilidade de uma queda de juros, afirmando que isso ainda não está no horizonte do Banco Central, Jerome Powell deu uma entrevista na sexta-feira e acabou sacramentando tudo isso, dizendo que, se for preciso, o Banco Central dos Estados Unidos ainda vai subir mais os juros para conter a inflação, que a briga ainda não está ganha e que é preciso ver como a política monetária vai atuar no controle da inflação. E diz também que não existe aí uma perspectiva de queda de juros no horizonte do Banco Central dos Estados Unidos. Isso acabou esfriando um pouco os mercados. Outra notícia também ruim para a economia dos Estados Unidos é que a agência de classificação de risco Moody's acabou rebaixando a nota do crédito dos Estados Unidos. Rebaixou a nota de estável para a perspectiva de negativa. Isso se deve principalmente aí de que no próximo dia 17 de novembro, mais uma vez os Estados Unidos vai precisar discutir o teto da sua dívida. Existe uma certa incerteza política em relação a isso. Além disso, a Moody's também disse que o aumento da dívida soberana dos Estados Unidos acabou acarretando o rebaixamento dessa nota. Mas mesmo assim, as bolsas dos Estados Unidos fecharam em alta essa semana. O S&P 500 encerra com uma alta de 1,17%, a Nasdaq subiu 2,10% e o Dow Jones subiu 0,56%. Já na Europa, o Stoxx 600 encerra essa semana com uma queda de 0,38%. Além de ser contaminada pela essa piora na expectativa da economia norte-americana, nós tivemos também a divulgação das vendas do varejo da zona do euro, que veio com uma queda de 0,3%, mostrando aí, além de outros dados, que a economia na Europa ainda está patinando e está com dificuldade para se acostumar com essa era de juros altos na zona do euro. Falando agora da China, nós tivemos a divulgação de uma série de dados econômicos do país asiático essa semana que vieram aí um pouco contraditórios. Enquanto as exportações da China cresceram 3%, as suas exportações caíram 6,4%. Também a sua inflação ao produtor registrou uma queda de 2,6%. Além disso, outra notícia que acabou chamando a atenção do mercado foi que o Banco Central da Austrália decidiu elevar sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual. Isso depois de 5 reuniões em que ele manteve aí sua taxa básica de juros estável, mostrando que a briga contra a inflação em diversos países ainda não está ganha. Essa melhora no nosso cenário inflacionário acabou aí ajudando a nossa carteira de títulos públicos. Enquanto a curva de juros acabou caindo aí, o DI para janeiro de 24 encerra com uma queda de 0,03 pontos percentuais a 11,99%. O DI para janeiro de 25 caiu 0,11 pontos percentuais, encerra essa semana cotado a 10,73%. A nossa carteira de títulos públicos subiu. Nós tivemos uma alta de 0,30 pontos percentuais no IMA geral, na carteira geral de títulos públicos. Já os pré-fixados, medido pelo IRFM, tiveram uma alta de 0,31 pontos percentuais. Para a semana que vem, nós temos a divulgação da prévia do nosso PIB. Temos também a divulgação de dados da inflação nos Estados Unidos e uma série de dados econômicos da China. A Argentina, que se aproxima aí do segundo turno das suas eleições presidenciais, divulga sua taxa de inflação e também tem decisão sobre a taxa de juros. Além disso, no campo político aqui, fica a expectativa pela promulgação das partes já aprovadas da reforma tributária e também da sanção do presidente Lula para a desoneração da folha de pagamento. Ela já foi aprovada tanto na Câmara e no Senado e aguarda aí a sanção presidencial. Muito obrigado e até a próxima semana.